A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 139, o versículo 1 e o versículo 2. Salmos, capítulo 139, o versículo 1 e o versículo 2, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que Ele conhece, meus irmãos, o meio teu sentar, o meio teu levantar, o meio teu deitar, meus irmãos. E Ele conhece nosso pensamento, meus irmãos, porque Ele nos sonda, meus irmãos. Então que você, meus irmãos, não venha se preocupar, meus irmãos, com o que as pessoas pensam ao meu teu respeito, meus irmãos. Que você se preocupe em saber o que o meu e teu Deus pensa ao nosso respeito, meus irmãos. Porque Ele nos conhece, Ele nos sonda, meus irmãos. E aí a gente não consegue mentir para Deus não, meus irmãos. Enganar Deus não, meus irmãos, porque Ele nos sonda, meus irmãos. E o que as pessoas pensam de mim e de você, meus irmãos, que você não se preocupe não, meus irmãos. Que você venha se preocupar só em agradar o nosso Deus, meus irmãos. Porque só Ele, meus irmãos, nos sonda. E só Ele, meus irmãos, nos conhece, meus irmãos. Que você não se preocupe com quem, né, fala de você, com quem, né, não acredita em você, meus irmãos. O que importa é que você agrade ao Deus que você serve, meus irmãos. O que importa é que você faça a vontade do seu Deus, meus irmãos. Porque o resto, meus irmãos, deixa com Deus, porque Deus, Ele se responsabiliza por mim e por você, meus irmãos. Porque você vem se preocupar só com o nosso Deus, meus irmãos. Que você venha fazer a vontade dEle, meus irmãos. Que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda, meus irmãos. Olhe somente para o alvo, meus irmãos. Que é Deus, meus irmãos. E o resto, meus irmãos, você entrega para Deus, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, Ele nos sonda, meus irmãos. Você não se preocupa com quem acredita em você ou não, meus irmãos. O que importa é que o Deus que você servimos nos conhece, meus irmãos. E o que as pessoas, meus irmãos, pensam ao meu teu respeito, meus irmãos, não se preocupa não. Porque o que importa é que o meu e teu Deus, meus irmãos, pensa de mim e de você. E aí você estando bem com o nosso Deus, meus irmãos, é o que importa. E o resto, meus irmãos, a gente não vai se preocupar não. Quem tem que se preocupar é agradar a Deus, meus irmãos. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Que a gente venha agradar o nosso Deus, independente de qualquer coisa, meus irmãos. A gente não vai querer agradar o homem nem a mulher não, meus irmãos. Porque o homem e a mulher falham, meus irmãos. Mas o nosso Deus não, meus irmãos. Esse nunca vai falhar comigo, com você, meus irmãos. Então que você venha se preocupar em agradar a Ele, meus irmãos. Porque Ele sonda a mim e a você, meus irmãos. Ele sabe do que você precisa, do que você necessita, meus irmãos. E que você venha descansar no Senhor, meus irmãos. Porque o que você precisa, o que você necessita, Ele sabe, meus irmãos. Né? Ele sabe do nosso pensamento, Ele sabe de tudo, meus irmãos. Antes mesmo de você pensar, de você falar, Ele já sabe o que a gente quer, né, meus irmãos? Então que você, meus irmãos, não se preocupe com nada, meus irmãos. Só se preocupe em agradar a Deus, meus irmãos. Porque enquanto você agrada a Ele, meus irmãos, Ele trabalha por mim e por você, meus irmãos. Enquanto você faz a vontade dEle, vai fazer a minha tua, meus irmãos. Então que você venha se preocupar só em agradar a Ele, meus irmãos. Não queira agradar o homem nem a mulher não, meus irmãos. Queira agradar a Deus, meus irmãos. Porque não adianta você estar de bem com o homem, com a mulher e não estar agradando a Deus, meus irmãos. É melhor você desagradar o homem e a mulher, mas agradar a Deus, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que preferem agradar o homem e a mulher e desagradar a Deus, meus irmãos. E não é bem assim, meus irmãos. E você tem que agradar a Deus em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar. Mas as pessoas colocam a mulher e o homem em primeiro lugar do que Deus, meus irmãos. Deus não se agrada disso. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer na tua vida, meus irmãos. A gente tem que fazer a vontade dEle. A gente tem que ouvir a voz dEle, meus irmãos. E não fazer como que a mulher quer, meus irmãos. Porque você, quando a gente somos uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, tem que aprender a ouvir a voz do nosso Deus. E fazer a vontade dEle, meus irmãos. E não queria agradar o homem nem a mulher, meus irmãos. Porque Deus, Ele é o nosso pastor, meus irmãos. Ele é o nosso pastor, meus irmãos. E primeiro vem Ele, para depois vir o homem e a mulher, meus irmãos. Mas tem pessoas que primeiro preferem agradar o homem e a mulher. E esquece de agradar a Deus, de dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Mas que você vem dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. E fazer a vontade dEle. E só até aqui, meus irmãos. Porque é a vontade dEle que prevalece a mim na tua vida, amém, meus irmãos? E só até aqui. For pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.